Então, pessoal, neste vídeo de hoje eu quero explicar para você a diferença entre três experiências emocionais, três afetos que têm em comum o seu caráter destrutivo. São afetos, inclusive, que a grande maioria de nós tem dificuldade para admitir que os possui, especialmente um deles, que é a inveja. Eu quero explicar para você a diferença entre inveja, ciúme e cobiça ou voracidade. E eu vou fazer isso a partir de uma perspectiva psicanalítica específica, o ponto de vista da Melanie Klein. E a explicação que eu vou fornecer para você aqui, ela já foi dada lá na Confraria Analítica, que é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Eu vou compartilhar com você aqui no canal um trecho de uma aula especial da Confraria Analítica, uma aula do módulo Aulas Especiais Klein, em que eu comento a diferenciação que a Melanie Klein faz entre inveja, ciúme e cobiça. Caso você nunca tenha ouvido falar na Confraria Analítica, não se preocupe, acompanhe o conteúdo e lá no final da aula eu volto a falar da Confraria Analítica e explico direitinho como funciona. Mas fique então com esse trecho da aula especial Lendo Klein 5, a inveja primária e seus impactos no tratamento psicanalítico, que é uma aula em que eu comento trechos do clássico trabalho de Melanie Klein, Inveja e Gratidão. É um presente para você. Caso você não me conheça, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Deve-se fazer uma distinção entre inveja, ciúme e voracidade. Aqui vem um ponto muito interessante desse texto. Essa distinção que a Melanie Klein faz aqui é muito instrutiva. Olha só. O que é inveja? A inveja é o sentimento raivoso. Quando a gente está com inveja, a gente sente raiva, né? É uma dorzinha, uma tristezazinha, mas é fundamentalmente uma raiva. É o sentimento raivoso de que outra pessoa possui e desfruta algo desejável, sendo o impulso invejoso o de tirar este algo ou de estragá-lo. Eu acrescentaria aqui a esse texto da Melanie Klein a distinção entre inveja e admiração. É importante também ter em mente essa diferença. Admiração é quando você olha para o outro, percebe que o outro tem características, posses que você deseja ter também, mas o fato de o outro possuir aquilo te inspira, te move, te estimula, te encoraja a trabalhar, a estudar, a ir para frente para ver se você consegue chegar naquele mesmo patamar do outro. A admiração ela é positiva, ela te encoraja, ela te estimula. A inveja não. Na inveja, como a Melanie Klein coloca aqui, eu fico com raiva porque o outro tem aquilo que eu gostaria de ter, e eu não só fico com essa raiva, eu desejo que o outro perca. Eu desejo que o outro se ferre. Eu desejo que o outro não tenha mais aquilo que eu gostaria de ter e não tem. A inveja, portanto, ela tem esse caráter maligno, esse caráter destrutivo. Lucas, mas então o bebê possui uma inclinação destrutiva, inata, direcionada à mãe? Sim, uai. Se essa é a sua primeira aula da série Lendo Klein, talvez você não saiba disso, mas se você assistiu às outras aulas, você já sabe, né? Que a Melanie Klein leva muito a sério o conceito freudiano de pulsão de morte. O que é a pulsão de morte? É uma tendência natural, inata, biológica de destruição de si e de destruição do outro. Ou seja, o que a pulsão de morte quer é destruir por destruir, ela se satisfaz com a destruição em si. Quando Freud fala de pulsão de morte, ele não está falando de uma agressividade reativa, aquela agressividade defensiva, sabe? Que a gente usa, por exemplo, quando alguém tenta roubar a nossa casa. Você vai lá e parte para cima do ladrão. Não é essa agressividade que está em jogo na pulsão de morte. A pulsão de morte é um desejo de matar por matar. É um desejo de destruir por destruir. A satisfação está na destruição.
Então é por isso que a Melanie Klein coloca a inveja como sendo um afeto inato primário. O bebê fica com raiva da mãe porque a mãe possui o leite que ele não tem, então ele depende dela, e ele quer que ela se ferre, ele quer estragá-la. A gente vai ver isso em mais detalhes. Além disso, a inveja pressupõe a relação do indivíduo com uma só pessoa e remonta à mais arcaica e exclusiva relação com a mãe. No fenômeno da inveja, eu tenho duas pessoas apenas. Eu, invejoso, e o outro que está sendo invejado. Não tem uma terceira pessoa. É uma relação dual. Por isso que ela entende a inveja como mais primária. Quando a inveja aparece na relação do bebê com a mãe, o pai ainda não está presente ali como um terceiro elemento. É só o bebê com a mãe. O ciúme é baseado na inveja, mas envolve uma relação com pelo menos duas pessoas. Diz respeito principalmente ao amor que o indivíduo sente como lhe sendo devido e que lhe foi tirado, ou está em perigo de sê-lo por seu rival. Por que ela fala que o ciúme está baseado na inveja? Porque quando você sente ciúme, você acredita que ou você perdeu o amor de uma pessoa, o amor que era seu, você perdeu esse amor para um terceiro, ou você está correndo o risco de perder. Então você tem inveja desse terceiro. Você olha para o terceiro e fala, esse cara é melhor do que eu, porque a minha mulher pode ficar com ele, ou a minha mulher vai ficar com ele. Então esse cara tem algo que eu não tenho, eu fico com inveja dele. Mas percebe que tem aqui uma relação triangular? Tem pelo menos 3 pessoas? Para eu sentir ciúme, tem que ter um rival. Nesse sentido, o ciúme ele é um afeto mais característico do complexo de Édipo. Ele é mais característico dessa relação triangular quando aparece o terceiro elemento, que geralmente é o pai. Aí a criança sente ciúme da mãe porque entrou esse rival aí que vai roubar, entre aspas, né, o amor da mãe. O amor que a criança considera que é dela, que é devido a ela. Quando você sente ciúme, você sente porque você acha que aquela pessoa ela tinha que ficar com você, e só com você. Ela não tinha que compartilhar o amor dela com outra pessoa. Na concepção corriqueira de ciúme, um homem ou uma mulher se sente privado por outrem da pessoa amada. Ou se sente já privado, ou se sente correndo o risco de ser privado do seu objeto de amor pelo rival, pelo terceiro. A voracidade aqui, gente, é uma palavrinha que foi escolhida pela tradução aqui das obras da Melanie Klein para o termo em inglês greed. G-R-E-E-D. Greed. Esse termo, ele pode ser traduzido de várias formas. Ele pode ser traduzido por ganância, ele pode ser traduzido por avidez, por cobiça. Voracidade é uma ideia boa, mas eu gostaria que vocês mantivessem aí na cabeça de vocês essas outras possibilidades de tradução, porque elas ajudam a entender um pouco o comportamento que a Melanie Klein está descrevendo aqui, que ela considera intrínseco ao bebê na fase oral, ok? Ganância, cobiça. Pense assim, na imagem do come-come, sabe aquele joguinho do Pac-Man? Aquele bichinho que ia comendo as bolinhas lá no joguinho do Atari, come-come. A gente chamava aqui de come-come, né? Mas o nome original do jogo é Pac-Man. Aquele bichinho que vai comendo, come. Aquilo ali é a expressão da voracidade. A expressão da voracidade também é aquele sujeito empreendedor que quer fazer o seu negócio crescer. Nunca está satisfeito, ele sempre quer mais. Essa é a imagem da voracidade. Diz a Melanie Klein, a voracidade é uma ânsia impetuosa insaciável, que excede aquilo que o sujeito necessita e que o objeto é capaz e está disposto a dar. Quer dizer, o que o bebê necessita? Ele não necessita comer o tempo todo. Ele não necessita da presença da mãe o tempo todo. Mas ele quer comer o tempo todo. Ele quer mamar o tempo todo. Ele quer a presença da mãe o tempo todo. Ou seja, voracidade é uma característica da pulsão. É uma característica do nosso impulso sexual. E não propriamente do instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência busca, o instinto de sobrevivência, ou o instinto do ego, como Freud dizia, busca simplesmente
a satisfação de uma necessidade. O bebê precisa ser alimentado periodicamente, mas não o tempo todo. Mas se depender da vontade do bebê, se depender da pulsão, ele quer o seio ali presente o tempo inteiro, a presença da mãe o tempo inteiro. Isso é a voracidade. A nível inconsciente, a voracidade visa primariamente escavar completamente, sugar até deixar seco e devorar o seio. O bebê não quer tomar um pouquinho de leite e deixar para tomar o resto depois. Ele quer tudo. O objeto de desejo do bebê na fase oral é tudo. Eu quero engolir esse seio. O objetivo, o desejo do bebê é trazer a mãe completamente para dentro de si, para ela nunca se afastar, para ela nunca ir embora, para que ele pudesse restabelecer aquela unidade que foi perdida quando ele nasceu, depois que ele saiu do útero dela. Então o bebê tem essa vontade, que a Melanie Klein diz aqui, de sugar completamente o seio, de secar esse seio. A gente tem um vislumbre um pouco da voracidade. Provavelmente já aconteceu essa experiência com vocês, quando você está comendo de repente uma coisa muito gostosa, tipo chocolate, e aí aquele chocolate está tão gostoso que você não consegue comer só uma fileirinha, 2 fileirinhas. Você acaba comendo a barra de chocolate inteira. Você não precisa comer a barra inteira. Uma fileirinha já era o suficiente para satisfazer o seu desejo de comer chocolate. Mas está tão gostoso que você vai lá e come tudo. Essa é a expressão da voracidade, é isso que a Melanie Klein está dizendo que é uma característica do bebê e que ela está diferenciando da inveja. Agora a gente vai ver a diferença explícita entre a voracidade e a inveja. Olha só. Ou seja, o seu objetivo da voracidade é a introjeção destrutiva. Por que introjeção destrutiva? Eu quero trazer o outro para dentro de mim. Pense na imagem da barra de chocolate. Eu quero comer a barra toda, quero trazê-la toda para dentro de mim. No caso do bebê, eu quero trazer o leite da mãe todo para dentro de mim. Eu quero trazer essa mãe toda para dentro de mim. Eu quero devorar essa mãe. Só que se eu devoro a mãe, se eu trago o leite todo da mãe para dentro de mim, eu destruo esse leite do lado de fora. A barra de chocolate vai para o espaço, só sobra a embalagem. Eu destruo a mãe. Se eu trago a mãe para dentro de mim, eu estou matando a mãe. Eu estou canibalizando a mãe. Então por isso que ela está falando que é uma introjeção destrutiva. Porque é uma introjeção que implica na destruição do objeto. Tem um cadinho de pulsão de morte aqui presente, tá? Não é só libido, não é só pulsão de vida, não. Tem um cadinho de pulsão de morte presente aqui também, nesse aspecto destrutivo da voracidade. Ao passo que a inveja procura não apenas despojar dessa maneira. Na inveja, eu não quero só aquilo que o outro tem e que eu desejo, como na voracidade, mas também depositar maldade. Depositar maldade. Eu quero aquilo que o outro tem, mas eu quero estragar o outro. Justamente porque ele tem e eu não tenho. Eu quero estragar. Eu quero jogar cocô na piscina dele. Eu quero jogar veneno na comida dele. Porque ele tem aquilo que eu não tenho. Então a inveja tem esse aspecto destrutivo muito forte. Muito mais forte do que a voracidade. E aí, gostou dessa explicação? Para ter acesso a essa aula completa em que eu falo sobre como a inveja se presentifica no trabalho psicanalítico, você precisa estar na Confraria Analítica. A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas sobre psicanálise já disponíveis e a mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula mais curta como esta, sobre a inveja, que é publicada toda sexta-feira. Para ter acesso a tudo isso, você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. E se você preferir, você pode fazer um plano anual de assinatura no valor de R$ 497, em que você ganha 2 mensalidades de graça e ainda recebe de bônus 2 e-books.
Para fazer a sua matrícula na confraria, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book, recém-lançado, se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Para ter acesso a esses livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, fazer um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos, falando o que você achou desse vídeo de hoje e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp, beleza? Eu encontro você então numa próxima oportunidade, um grande abraço, tchau, tchau.